Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor na Epístola de Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Epístola de Tiago, capítulo 4, do versos 13 ao verso 17, quero lhes falar com base no título A Medida Certa de Nossos Planos. A palavra do Senhor nos diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Assentem-se, meus irmãos. É muito natural, meus irmãos, que na passagem de um ano para o outro, como nós acabamos de experimentar, nós façamos planos, tracemos alguns planos. É muito natural que tenhamos metas. É muito natural trabalharmos e empreendermos para alcançar essas metas. Essas metas, elas podem ser de caráter individual, elas podem ser de caráter familiar, profissional, eclesiástico, social, econômico, político. Planos, metas, planejamentos são coisas naturais para o homem, para o ser humano. E planejamentos, meus irmãos, são componentes importantes para o mundo gerencial moderno. Planilhas, gráficos, objetivos, planos de ação, plano B, plano C. Assim nós caminhamos. E em si, estas coisas são normais, naturais, humanas. E não há quaisquer problemas com essas coisas. Muitos de nós, seja por uma questão profissional ou mesmo de caráter pessoal, fazemos planos e buscamos alcançá-los. E todo planejamento, ou todo plano, ele tem como objetivo levar adiante um esquema em que nós esperamos que dê certo. A palavra planejamento, ela tem a sua origem na palavra plano, que por sua vez é uma palavra na língua portuguesa que deriva do latim planus, que significa superfície nivelada. Quando nós fazemos planos, quando nós estabelecemos planejamentos, nós queremos fazer algo do tipo pavimentar a estrada pela qual nós passaremos. E esperando que tudo funcione, que tudo dê certo.
Meus irmãos, as Escrituras, elas não condenam a elaboração de planos. Essa passagem que acabamos de ler é uma clara demonstração disso. Tiago, ao escrever esta carta e ao escrever este texto especificamente, ele não estava condenando quem fazia planos. Ele estava condenando uma outra circunstância vinculada a planos e a planejamento. O próprio Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele contou várias parábolas que falam sobre planejamento, gerenciamento. Não podemos nos esquecer, por exemplo, do construtor tolo, que começou a construir, mas não foi capaz de concluir. Capítulo 14 de Lucas. Não podemos nos esquecer do administrador tolo, que recebeu seus talentos, uma moeda da época, não se trata de dons pessoais, mas de uma moeda, para serem administradas. Mas como ele não cuidou, ele não se preocupou na devida administração dos recursos, ele perdeu, inclusive, o que ele tinha. E Jesus apresenta essa realidade para demonstrar que gerenciamento, planejamento, planos, fazem parte do cotidiano, fazem parte da vida humana, e que em si não é um problema. Entretanto, meus irmãos, nós somos instruídos pelo texto de Tiago a levar em consideração, ao elaborar os nossos planos, que a vida ela é transitória, ela é efêmera, ela é como um vapor. A levar em consideração que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e ele tem, ele sim, o controle sobre todas as coisas. E ainda, a levar em consideração que nós mesmos, individualmente falamos, somos o maior ou somos os maiores entraves para o cumprimento dos nossos próprios planos. Isso é paradoxal e irônico ao mesmo tempo, mas é a verdade. Ao elaborarmos planos, meus irmãos, nós precisamos fazê-lo ou fazê-los na medida certa. E a medida certa de nossos planos considera a transitoriedade da vida. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos considerar. A vida é transitória. A vida é efêmera. Observe, meus irmãos, o tom de gravidade e de advertência que Tiago utiliza para fazer referência a algumas pessoas no interior da igreja. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Algum problema de ir para esta ou aquela cidade? Não. Não há, de fato, nenhum problema. Passaremos um ano ali. Algum problema? Passar 1, 2, 3, 5, 10 anos ali? Não, não há problemas. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Algum problema em fazer negócios e ganhar dinheiro? Não, nenhum problema, nenhuma dificuldade. Veja que a questão não são os planos, mas as advertências. E a primeira delas, verso 14 nos diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá
amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus irmãos, nós precisamos, ao elaborar os nossos planos, fazê-los na medida certa. E ela passa pela transitoriedade da vida. E quanto à transitoriedade da vida, nós temos as incertezas sobre o amanhã. Nós vivemos continuamente sob as incertezas do amanhã. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a vossa vida. Nós não temos a capacidade de saber o que vem logo em seguida. Nós não temos o controle sobre os próximos passos, porque nós nem mesmo sabemos se daremos os próximos passos. E ao elaborar os nossos planos, estas coisas precisam ficar muito claras, porque elas acabam sendo determinantes para nós. Para que ao elaborar os nossos planos, nós valorizemos aquelas coisas que realmente valem a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena os recursos, vale a pena o cansaço, vale a pena o empreendimento, vale a pena. Coisas que valham a pena e que considera a efemeridade da vida, a transitoriedade da vida. Conforme o próprio texto deixa claro, ao afirmar que a vida é como uma neblina. A vida é como uma neblina. Uma ideia emprestada pelo autor, a partir, acredito, do livro de Eclesiastes. A palavra vaidade, que nós encontramos ali no livro de Eclesiastes, é a palavra traduzida aqui por neblina, vapor, vapor. Há uma rota que passa por Volta Redonda dos aviões que saem do Rio de Janeiro para São Paulo. E particularmente eu não posso ouvir barulho de aviões porque imediatamente os meus olhos são postos nos céus. Porque eu gosto dessa área. Mas é bastante interessante que no trajeto do Rio para São Paulo, providências são tomadas pelo piloto com relação ao abastecimento, deixando um rastro de fumaça, que na verdade não é uma fumaça, nessa navegação do Rio a São Paulo. Mas à medida que o tempo vai passando, essa fumaça, essa neblina vai se dissipando. Assim é a nossa vida. Ela é como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e se dissipa. E não devemos ignorar esta verdade, para não priorizarmos aquelas coisas que não devem ser priorizadas, deixando de lado as coisas que realmente valem a pena. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas eu li em certo lugar que Alexandre o Grande, imperador macedônio, que
governou amplamente o seu mundo em sua época, apresentou 3 desejos antes de morrer. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, como prata, ouro e pedras preciosas. E terceiro, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos generais de Alexandre, diante desse desejo inusitado, perguntou a ele quais seriam as razões para esse pedido. E ele explicou: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. Terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Nossos planos precisam levar em consideração as coisas que realmente valem a pena. Segundo ponto a destacar, meus irmãos, é que nessa medida certa de nossos planos, nós devemos considerar a soberania de Deus. Ouçam as palavras de Tiago. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. Me parece que esta frase hoje, ela é uma frase um tanto quanto patética para a nossa geração. Ela é uma frase que não é levada a sério. E que quando alguém a menciona, pode transparecer até mesmo, por parte dessas pessoas, um certo fanatismo. Será mesmo que nós precisamos pensar nessa questão, se o Senhor quiser? Afinal de contas, está tudo bem comigo? Minha saúde está em dia? A despensa está cheia? Os recursos não me faltam? Eu tenho todas essas coisas. Por que me importar? Por que me importar? Para que dizer, para que afirmar, se o Senhor quiser? Meus irmãos, afirmar se o Senhor quiser, porque esta é a atitude correta. Porque Deus é soberano. E que os nossos planos estão inseridos em planos maiores, que não são os nossos planos, mas os de Deus. Deus tem planos. E seus planos não podem ser estorvados, não podem ser impedidos. Os planos de Deus, eles categoricamente se cumprem. E não há homem, não há mulher, não há instituição sobre toda a terra que sejam capazes de impedir que os planos do Senhor se cumpram. Aliás, a Escritura afirma isso, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre todas as coisas.
inclusive sobre as coisas que você julga ter controle. Ele é soberano. Ele tem uma vontade que se cumpre. Ele governa o mundo com suas mãos. Os negros norte-americanos, no período da escravidão, cantavam aquela canção que diz: Deus tem o mundo todo em suas mãos. Deus tem um pequeno bebê em suas mãos. Deus tem o mundo todo em suas mãos. Ele governa. Seu governo não falha. Ele conduz a história. E a conduz para um desfecho altamente consolador para aqueles que pertencem a Cristo. Apocalipse 21. Texto que lemos há instantes mostra isso de um modo muito claro. O povo de Deus está guardado nos planos maiores do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas isso me consola. Me ajuda e me encoraja. Recentemente tive a oportunidade de ler um livro sobre pregação, uma série de livros sobre pregações que eu precisei revisitar para reconsiderar as minhas pregações. Isso é importante. Eu me deparei novamente com uma obra de um homem que eu considero ser o maior pregador vivo. Eu já tive a oportunidade de ouvir muitos pregadores, ao vivo e a cores. Mas eu nunca ouvi alguém como este homem. Seu nome é Stuart Olyott. Um velhinho que está fazendo este ano 80 anos. Que pregador. Que pregador. E ele escreveu uma obra fininha, chamada Ministrando como Mestre. E nessa obra ele conta uma história que pode nos ajudar a entender as relações entre o plano soberano do Senhor e os meus planos e os seus planos. Ele até diz que essa ilustração ela não é perfeita, mas ela ajuda a entender essa relação. E ele diz assim: imagine uma formiga correndo na página que você está lendo. Ela vai para a direita, ela vai para a esquerda, ela diminui a velocidade, ela aumenta a velocidade, ou até mesmo para. Ela faz exatamente o que agrada a ela. Agora, enquanto você está olhando esta formiga, trace uma linha imaginária na superfície da mobília mais próxima. Pode ser uma cadeira, pode ser uma mesa, um móvel qualquer. Se quiser, você pode fazer a formiga seguir aquela linha precisamente. Como ela corre por todos os lados da página, tudo o que você tem a fazer é segurar o livro sobre a linha e manobrá-lo apropriadamente.
Com um pouco de prática, você pode fazer o inseto ir exatamente aonde você quer que ele vá. Embora ele esteja correndo para onde quer. Mas você é soberano, tem o controle sobre a formiga, embora também a formiga esteja fazendo uma coisa real. Ele ilustra, ou ele conta essa história para mostrar que Deus é como um leitor que tem um livro diante de si, e nós somos formigas andando pelas páginas do livro, onde ele estabelece uma linha imaginária e nos leva para onde ele deseja. Sem violentar a minha vontade ou a sua vontade. Embora, na sua soberania, ele também possa contrariar a nossa vontade e exigir que façamos aquilo que ele faça. Se você tem dúvidas, lembre-se de um homem chamado Jonas, que não queria ir para Nínive, que fugiu para o lado contrário, mas foi cuspido exatamente onde Deus queria que ele estivesse. Deus é soberano. Terceiro lugar, meus irmãos, e em último lugar, a medida certa de nossos planos deve considerar a natureza humana. Ouça as palavras de Tiago no verso 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. Meus irmãos, é exatamente aqui que está o entrave dos nossos planos. O problema para os nossos planos não são os outros. O problema para os nossos planos somos nós. Vocês se vangloriam das suas pretensões. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos? Ele está se opondo a planos? Não. Ele está se opondo a planos feitos por pessoas que estão inseridos no contexto da igreja, que não consideram Deus, que não levam em conta Deus, que não projetam a partir da vontade de Deus, ou pessoas que sentam para rascunhar os seus planos e depois dobram os seus joelhos para pedir que Ele aprove os seus planos, quando deveriam dobrar os seus joelhos para pedir luz para os planos e rascunhar aquilo que está claro para você, que é plano de Deus para você. É isso que nós fazemos. Nós sentamos, nós rascunhamos, nós dizemos vai ser assim, vai ser assado, e depois, Senhor, venha, abençoe isso aqui, mas Deus não tomou parte naquilo ali. Ele não tomou parte naquilo ali. Portanto, Ele não tem obrigação de abençoar. É preciso dobrar o joelho e dizer, Senhor, quais são os teus planos? Dá-me luz, ajuda-me e abençoa. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Somos pretensiosos, meus irmãos. E essa pretensão tem uma raiz. Vanglória. Sabe o que é vanglória? É a glória vã. A palavra deriva disso. Uma glória vã. Exatamente como a neblina, que logo desaparece.
Elaboramos os nossos planos, muitas vezes querendo ao final a glória pessoal. E o que Tiago diz? Toda vanglória em que nós planejamos algo para que no final tenhamos o reconhecimento das pessoas, é o quê? Maligna. E é bem interessante como o Tiago constrói isso aqui, porque ele atrela a palavra maligna exatamente ao diabo. É uma coisa diabólica. Mas, meus irmãos, olha, ele não está escrevendo para pessoas que estão vivendo de um modo totalmente contrário ao Evangelho, moralmente falando, ou qualquer coisa assim. Ele está falando para a igreja. Ele está trazendo à tona a suspeita do pecado da vanglória entre pessoas que estavam ligadas às comunidades que Tiago escreve. Essa vanglória é a não participação de Deus nos nossos planos, naquilo que realmente vale a pena. Mas muitas vezes vale a pena para nós, mas não vale a pena para Deus. Não vale a pena para o reino. Não vale a pena para o Evangelho. Não vale a pena. Um dos bons livros que eu tive a oportunidade de ler há alguns anos atrás, de autoria de um alemão chamado Wolfgang Simpson, é Casas que Transformam o Mundo. Um livro brilhante. A certa altura do livro, o autor, ele escreve, citando um outro autor, as seguintes palavras: devemos deixar de pedir a Deus que abençoe aquilo que fazemos e passemos a fazer aquilo que Deus abençoa. Simples. Devemos deixar de pedir a Deus que abençoe aquilo que nós fazemos e passemos a fazer aquilo que Deus abençoa. Porque, meus irmãos, há coisas que Deus abençoa. E se você fizer essas coisas, Deus vai abençoar mesmo. Porque Ele cumpre sua palavra. E também cumpre as suas promessas. A natureza humana pode impedir o nosso percurso, a nossa jornada e os nossos planos. Quero aqui trazer 3 rápidas aplicações e lembrar-nos, meus irmãos, que a nossa vida terrena não é eterna. A nossa vida terrena não é eterna. A sua vida terrena não é eterna. A minha vida terrena não é eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, não viva como se fosse. Não viva como se sua vida terrena fosse eterna. Segunda aplicação: Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso está claro por toda a Escritura. Portanto, meu irmão, minha irmã, submeta-se com confiança a Ele, continuamente.
Estar sob os cuidados de Deus é a melhor condição e a melhor posição em que todos nós podemos estar. Terceiro, nós somos pecadores e incapazes de sermos precisos em nossos planos. Os nossos planos não são superfícies planas, né? Ou niveladas, como nós gostaríamos. Às vezes tem os percalços. Exatamente porque somos pecadores, não conseguimos antever as coisas exatamente como elas vão se desdobrar. Mas apesar, meus irmãos, de sermos pecadores e incapazes de sermos precisos em nossos planos, confiemos na eficácia da obra de Cristo. Por uma razão, o próprio Senhor há de nos conduzir pelas veredas que precisamos passar para chegarmos onde precisamos chegar. Por quê? Digo isso. Porque todo plano tem uma meta, tem um alvo, tem um objetivo. Todo planejamento tem uma meta, um alvo e um objetivo. E dependendo da meta, do alvo e do objetivo que você tenha, você vai empreender os esforços para alcançar isso aí. Bom? Se a nossa meta é Deus e as coisas do Senhor, perpassando por todas as áreas da nossa vida, então a gente sabe onde a gente vai chegar. E, portanto, sabemos que vamos chegar por causa de Jesus e não por nossa causa. Mas porque Ele, Cristo, nos conduz. Ele, Cristo, nos dirige. Ele, Cristo, nos abençoa. Salomão, meus irmãos, sábio Salomão, ele escreveu muitas palavras importantes sobre planos, planejamento. E eu quero chamar a sua atenção para as seguintes palavras que Salomão escreveu. E com isso eu encerro. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, inclusive os seus planos. Mas o Senhor avalia o espírito, para que não haja vanglória, para que não haja soberba. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Meus irmãos, que Deus, Ele mesmo nos abençoe, nos ajude, e se necessário que reajustemos os nossos planos. Ainda dá tempo. Hoje é apenas dia 2 de janeiro. Você tem 363 dias pela frente. Muito tempo. Reajuste os planos. Consulte a Deus. Faça a sua vontade. E que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, para a honra e glória do nome santo e precioso de nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.